13:14. Deuteronômio 13:14. Se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, hoje eu quero falar um pouquinho sobre sabedoria. Sigam somente o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Obedeçam seus mandamentos ou ouçam. Obedeçam seus mandamentos, ouçam a sua voz, sirvam-no e se apeguem a Ele. Essa noite eu tive uma noite muito difícil, não sei como é que foi a noite de vocês, mas eu tive assim, tipo, uma noite de pesadelos. Eu acordava, dormia e tinha pesadelos, coisas... Por que eu considero pesadelos? Porque foram coisas difíceis pra mim, tipo, coisas que... Os meus medos, as coisas que eu tenho medo, eu acabei sonhando. Sonho não, pesadelo, né? Sonho é quando é coisa boa. Então, pesadelos. Então, eu acordei meio até sem ar. Não sei se com vocês acontece isso, quando acontece um pesadelo, a gente acorda até meio sufocado, sem ar. Foi assim que eu acordei. E aí eu pensei, tudo que eu sonhei são coisas que eu tenho medo. E aí eu fiquei, por que eu tenho medo dessas coisas? E a palavra, eu lendo os textos para conversar com vocês, você também, Lorena, teve uma noite difícil, espero te ajudar. Vamos pega na minha mão aí, vamos juntos. Vamos ver o que Deus tem pra gente. Através desses pesadelos, dessa noite difícil que a gente tem. Eu não sei, a Lorena tá dizendo que teve uma noite difícil. Eu não sei como foi sua noite, se também foi difícil. A minha também foi, Lorena, muito difícil. Aqui em Deuteronômio 13:4, quando eu acordei muito agitada, acordei muito triste, né? Quando a gente passa uma noite difícil, a gente acorda triste. Então eu acordei bem triste mesmo, acordei assim, exausta, porque a gente fica sem força, a gente fica exausto. Aí quando eu abri aqui em Deuteronômio 13:14, fala assim, sigam-no somente o Senhor seu Deus, temam somente a Ele, obedeçam os seus mandamentos, ouçam a sua voz, sirvam-no e se apeguem a Ele. Esse texto foi como uma metralhadora na minha cabeça, assim, tipo, eu tenho que olhar para Deus. Eu tenho que me apegar ao meu Deus. E aí eu fiquei pensando, como que a gente sai dessa, né? Desse lugar de angústia, desse lugar de medo, né? De sufocamento. E aí eu fui lendo o texto, e falei assim, obedeçam os seus mandamentos. Aí eu falei, Senhor, não estou te obedecendo. Qual é o mandamento maior que tem para nós obedecermos? Amar a Deus. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nos apegar a Ele. Deuteronômio está dizendo para nós nos apegarmos a Ele, servir a Ele. O que acontece? Se a gente não se apega ao Deus que nós amamos e servimos, nós nos apegamos aos nossos medos. Nós ficamos apegados à nossa angústia. Então, o que mais traz medo para você? O que você mais teme? É isso que eu tava pensando sobre isso. E eu descobri que muitas vezes a gente tem medo porque a gente não tem sabedoria. Nós não temos conhecimento daquilo que a gente está passando. E logo que eu acordei, que eu vi que eram medos meus, eu acordei com uma sensação de vontade de desistir. Aí eu pensei, faz tanto tempo que eu luto com isso, é tantos anos lutando. Aí eu falei, Senhor, tô sem força. Conversando com Deus, eu tô com vontade de desistir. Tem hora que dá vontade de falar, não vou mais lutar com isso, cansei. Mas aí, eu continuando lendo, Deus foi me falando sobre sabedoria. Que nós precisamos buscar a sabedoria, investir na sabedoria. E hoje eu quero desafiar você a anotar os seus medos num caderno, a escrever esses medos e a estudar sobre eles, na luz do que Deus quer que você aprenda e entenda sobre o que você está passando. Porque tudo o que nos envolve, tudo que a gente passa na vida, Deus sabe, Deus vê. E Deus permite, de certa forma. Então você precisa estudar um pouco mais, adquirir um pouco mais sabedoria sobre tudo que você está passando. E essa sabedoria é que vai fazer com que nós olhemos para Deus e nos apeguemos a Ele. Lá em Oséias 4:6, Deus repreendeu o povo através da boca do profeta Oséias, dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento.
O meu povo perece por falta de conhecimento. E Jesus disse também para os saduceus e fariseus, lá em Mateus 22, 29, o meu povo errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente vai falar assim, Fernando, mas a gente ter medo é um erro? Acaba sendo um erro, porque se nós nos apegamos a Deus, nós tememos apenas a Deus. E temer a Deus não é uma coisa pouca. Temer a Deus é confiar de que Ele é mais forte do que a nossa dor, mais forte do que a gente está passando. Ele é maior do que qualquer coisa que a gente esteja passando. E Ele está trabalhando naquilo para a gente. E a gente tem que olhar para Ele e buscar aprender dEle. Nos apegar a Ele. Aqui em Deuteronômio falou assim, olha, tem muitas coisas aqui em Deuteronômio. Fala assim, ó, sigam somente o Senhor, temam somente a Ele, obedeçam seus mandamentos, sirvam-no. Se você olhar esse texto de Deuteronômio, ele é tão completo, porque ele fala assim, nós vamos seguir. O que é seguir? Onde existir pegadas de Deus, a gente vai atrás. Onde? Na palavra. Onde tiver Deus, nós vamos segui-lo, nós vamos perseguir, ir nas pegadas atrás de Deus, nós vamos temer somente a Ele. Nós temos doenças, eu tenho algumas coisas que são, já o médico falou, não tem jeito, é assim. Então, mas eu não vou ficar me apegando a isso, eu vou me apegar a Deus. Porque Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono do meu coração. Ele é o dono da minha história. Então, eu vou me apegar a Ele. É Ele que escreve a minha história. Não são meus medos que vão escrever minha história. Não é a minha ansiedade que vai ditar se eu vou caminhar, vou para frente, vou para trás, vou para o lado. Eu vou caminhar numa linha reta, olhando para Deus, me apegando a Ele, guardando os mandamentos. E aí, nesse mesmo texto, fala algo que eu falo sempre aqui. Sirvam-no e se apeguem a Ele. Como que nós vamos servir a Deus? Não é só você participar de ministérios na sua igreja, cantar, organizar os cultos da sua igreja, limpar a igreja, servir a Deus, é estar com o coração disponível para que Ele use a minha vida e a sua em qualquer lugar que a gente esteja. Para que, colocar para Deus, Senhor, eu tenho essas dores. E Deus vai falar, eu quero que você use até as suas dores para me servir. E esse serviço inclui o outro. Então, enquanto eu sirvo o outro, enquanto eu cuido do outro, intercedo pelo outro, oro pelo outro, estou à disposição de servir o outro, eu estou servindo a Deus. E quando eu estou apegada a Deus, servindo a Deus, amando a Deus, com toda a minha força e com tudo que eu entendo, do jeito que eu conheço, Deus, Ele vai agir em nosso favor. Então, se tem algo que está amedrontando, tirando o seu sono, te sufocando, como hoje aconteceu, de eu ter uma noite difícil, nós precisamos investir na sabedoria. Em Provérbios fala que investir em prata e ouro é menos importante do que investir na sabedoria. Nós precisamos conhecer mais Deus, para entender que o agir dele em nós não para, não cessa, ele não para de trabalhar, ele não para de fazer. Mas se a gente não tem esse conhecimento de que Deus está fazendo, nós começamos a ser engolidos pelos nossos medos, pelas nossas angústias. E lá em Provérbios 2,7 fala, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na verdade. A sabedoria que vem de Deus, ela é um escudo que protege você das noites difíceis, como nós tivemos, que nos protege da tempestade. Você já viu alguma vez na sua vida algum documentário de algum predador correndo atrás de algum leão? Eu não vi ainda. Se alguém viu, me ajude aí. Lá em... Cadê aqui, gente? Provérbios 28:1 fala que o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. O ímpio foge de coisas que
que ele inventa até na cabeça dele. Muitas coisas que nós tememos, que nós nos angustiamos, 99% das coisas nem vão acontecer. Se você pensar nas coisas que você mais esteve aflito no passado, se você vê o final dessa, você viu o que aconteceu, não foi nada daquilo que você imaginou. Então, aqui esse texto deixa bem claro que o ímpio, ele inventa as coisas na cabeça dele e fica com medo de coisas que ele imaginou, que criou na cabeça dele. Fala assim, ó, em Provérbios 28:1, o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Não está acontecendo nada, não tem ninguém perseguindo o ímpio, mas ele vive fugindo. E se nós não buscarmos a sabedoria em Deus, e não perseguir a bondade de Deus, e ir na presença de Deus, e fazer o que agrada o coração de Deus, que além de amá-lo, é amar o outro e servir o outro, deixar que Deus vai trabalhar o que precisa ser trabalhado em nós. Nós vamos estar agindo como um ímpio. O que é ímpio? A Bíblia mostra que o ímpio é alguém que não anda na presença de Deus. O ímpio é alguém que não se apega a Deus, não crê em Deus. E por que às vezes nós agimos como os ímpios? Ficamos criando situações na nossa cabeça que nunca existiram. Tudo por causa do medo. E o medo é falta de conhecimento, é falta de sabedoria. Então nós precisamos investir na sabedoria, em prosseguir conhecendo o nosso Deus. Por que o leão não foge? Porque o leão tem consciência da sua força. E esse texto está dizendo, o ímpio foge embora, Provérbios 28:1, o ímpio foge embora não tenha nada que esteja perseguindo ele. É tudo invenção da cabeça, os medos, a angústia, tudo aqui, está tudo aqui. Mas fala, o leão, o justo é como o leão. É como o leão, é corajoso como o leão. Porque o justo tem consciência da força que ele tem e da força do Deus que criou ele. Então, o povo perece, nós perecemos. Nós ficamos desmaiando nas nossas aflições e angústias porque não conhecemos o poder de Deus e nem a Bíblia. Nós trabalhamos muito para Deus, é tão bom, a gente sente prazer em trabalhar, em fazer as coisas para Deus. Só que nós não somos o que nós fazemos. Nós fazemos porque somos. E o que você tem sido? Alguém que tem fugido dos seus problemas? Ou você tem sido corajoso como um leão? Você tem tido noção da força que você tem? Você tem tido o esclarecimento e a sabedoria do tamanho da força do Deus que te criou? Que Deus colocou você neste lugar, nesta família, neste trabalho, nesta igreja, nessa situação. É o mesmo Deus que cuida de você. E que não precisa você ficar fugindo de problemas inventados na sua cabeça. Você precisa entender do que você tem medo e estudar sobre isso. Você precisa adquirir sabedoria sobre isso. Quanto mais você estudar sobre Deus e sobre o seu medo, você precisa entender por que você tem medo. Anota, busca sabedoria sobre o que é uma enfermidade que você tem, estuda sobre essa enfermidade, mas ao mesmo tempo estuda e tenha conhecimento do Deus que te criou, porque senão você vai ser engolido e vai ser engolida pelo conhecimento simplório de algo que Deus pode agir sobrenaturalmente para te sustentar. Tem um caso que eu acompanho já há bastante tempo e já tem acho que 5 anos. E a oração, quando aconteceu o fato, era para que Deus fizesse o milagre e que essa pessoa sobrevivesse, né? A gente pedia para que ela sobrevivesse e essa pessoa, ela sobreviveu. E esses dias eu estava pensando, Senhor, por que o Senhor não... A pessoa está num estágio bem difícil assim, né? Por que essa pessoa não é curada, não sai desse lugar? E eu senti Deus falando, mas eu respondi a oração de vocês. Vocês pediu para que ele sobrevivesse, para que ele não morresse. E estar vivo 5 anos é milagre todos os dias que eu tenho feito na vida dele. E ele está vivo para a honra e glória do meu nome.
Então, assim, eu fiquei olhando e falei, gente, é mesmo. Às vezes a gente pede algo para Deus, Deus responde, só que a gente não considera aquela resposta como resposta. Nós ainda estamos buscando, e aí, Senhor, o Senhor vai me responder? A pessoa está viva há 5 anos. E todos os dias a gente olha para essa pessoa e vê os milagres de Deus. Não teria nenhuma condição dessa pessoa estar viva no seio da família dele, ali, se Deus não fizesse milagres todos os dias. Mas o problema é que a gente não olha para os milagres todos os dias por falta de sabedoria. É falta de conhecimento. Porque a gente não considera o milagre da pessoa estar respirando, estar se alimentando, a presença da pessoa ali. Eu não sei até quando Deus vai manter essa situação. Mas a presença daquela pessoa na família traz ali um conforto, um consolo. E muitas vezes a gente não consegue enxergar os milagres porque nós estamos apegados aos nossos medos. E a gente fica com o nosso coração perturbado porque nós não nos apegamos a Deus. Quando você se segue a Deus, quando você se apega a Deus, Deuteronômio 13:4, você se apega, você segue, você teme, você obedece, você serve e você ouve a voz. Então, enquanto você serve o Senhor, enquanto você mergulha em conhecer mais o Senhor, você está adquirindo sabedoria. Em Provérbios 2:7 fala, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na verdade. Deus tem uma linha reta. E tem texto que fala assim, olha, siga para frente, olhe para frente. Nós ficamos fazendo curvas. E aí a gente fala assim, não, mas Deus escreve certo por linhas tortas. O caminho de Deus é reto. Ele tira você de um caminho tortuoso e te leva para uma linha reta. Um caminho seguro. É onde tem o escudo. E a sabedoria é o escudo. A sabedoria é a proteção de você contra qualquer ataque que vem na sua mente durante a noite. Como veio na vida da Lorena. Esses ataques que tem para tirar a nossa paz é para fazer você desistir. Eu acordei hoje com esse sentimento de querer desistir. E aí eu já fui olhando e lendo a palavra, estudando, fazendo o meu devocional para falar com vocês. E Deus falou, você está querendo desistir porque você não tem sabedoria. Você está agindo como os ímpios que fogem de situações criadas por você mesmo, Fernanda. E eu quero que você seja forte como leão. Deus olha para você nessa manhã e diz, eu quero que você seja forte como leão. O leão tem consciência da força que tem. Então, são os seus medos que têm que fugir de você. É as circunstâncias que têm que temer você, não você temer as circunstâncias. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus controla. Para terminar essa live, eu quero ler para você Provérbios de 2 até o 7 que eu já li para vocês, que diz assim, meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria, inclinar o seu coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata, como tesouros escondido a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Portanto, é o Senhor quem concede a sabedoria e da boca procede a inteligência da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Ele reserva a sabedoria completa para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Então, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo nas nossas angústias, porque nós não estamos tendo conhecimento. Procura conhecer o que você está passando. Procura ter conhecimento do que você quer. Procura ter conhecimento do que você está passando. Mas não é assim, tipo, vai no Google e fala, estou passando por isso. O que significa medo disso, medo daquilo? Gente, o primeiro lugar que você precisa mergulhar é na Bíblia. Hoje eu não acordei sufocada, não acordei sem ar por causa dos pesadelos que eu tive. Quando eu olhei, Deus falou, o meu povo perece porque não me conhece.
por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Ei, Fernanda, você acordou querendo desistir? Eu acordei querendo desistir. Mas quando eu entendi que eu tô sabendo pouco sobre o meu Deus, aí eu tô querendo fugir como os ímpios de coisas que tá aqui, que eu criei aqui na minha cabeça. Que, na verdade, a maior parte dos nossos medos nem vão chegar a acontecer. Nem chegaram a acontecer. Eu vou contar, assim, o último exemplo aqui para vocês. Eu tinha 24 anos e minha mãe foi para UTI. Eu tinha muito medo da minha mãe morrer. Minha mãe adotiva, né, que me adotou, minha tia. E eu lembro que eu, desesperada, eu conversei no telefone com um pastor, que é da nossa família, o pastor Hudson. E eu, desesperada, falei, minha mãe tá na UTI, me veio aquele medo, aquele pavor. Eu já vi minha mãe no caixão, já vi... Eu só sei que o pastor Hudson, que era o pastor que estava me consolando, me confortando, porque minha mãe estava na UTI, ele faleceu antes da minha mãe. Jovem. E minha mãe faleceu, eu já estava com 40 anos. Ou seja, eu tinha um medo tão grande de perder minha mãe, aquela angústia, e eu vivi com medo mais de 20 anos ali, com medo, minha mãe vai morrer, sendo que a gente não tem controle sobre as coisas. A gente não tem controle sobre a nossa vida e nem controle sobre a vida. E a gente fica sem viver debaixo de medos. E assim como o profeta, assim como Deus usou o profeta Oséias para dizer para o povo, vocês estão perecendo. Vocês estão perecendo por falta de conhecimento. E hoje eu quero ser boca de Deus para a sua vida, assim como ele foi a hora que eu acordei. Eu deixei de desfrutar sem o medo a vida com a minha mãe ali, como aquela relação, sempre com medo dela morrer. Não desfrutei na plenitude porque eu achava que ia morrer, por causa que eu inventei esse negócio na minha cabeça. A gente não tem o controle da nossa vida. Talvez você ache que vai morrer essa semana, mas Deus vai te levar até 70 anos, 80 anos. É Ele que é o dono da vida, Ele é o dono do seu coração, Ele é o dono da sua história. Então, se nós estamos perecendo, se nós estamos sofrendo, é por falta de conhecimento. Porque o Espírito Santo de Deus está à nossa disposição para ajudar a gente a ter plenitude de alegria, de paz, de sabedoria, de inteligência para poder administrar a nossa vida, a nossa história, se nós o conhecermos mais. Que assim como o leão, como a coragem do leão, possa brotar no seu coração, porque a presença do Espírito Santo é que vai te levar numa linha reta, seguir num caminho reto, onde a bondade e a misericórdia do Senhor, Salmo 23, 6, certamente vão te seguir, por onde quer que você ande. Em nome de Jesus, para de fugir como os ímpios e tenha coragem de leão. Que Deus coloque no seu coração hoje sabedoria, para que você tenha pleno conhecimento de que o Deus que você serve, Ele te dá a coragem de um leão. E você não vai ser perseguido, você vai perseguir as pegadas de Jesus, que é nosso caminho e a nossa verdade. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, pela nossa falta de conhecimento. Que os nossos medos silenciem nos nossos pensamentos. Que as nossas angústias sejam derrotadas pelo conhecimento que nós vamos buscar ter mais no Senhor. Nós não vamos perecer, nós não vamos morrer neste lugar, porque o Senhor é que nos dá coragem de leão. O Senhor é que derrama sabedoria e estratégia para a gente sair do lugar onde a nossa visão está sendo limitada e nós estamos desprotegidos. Derrama sabedoria e nos proteja, Senhor, com o escudo da sabedoria, o escudo da fé, para que nada e nem ninguém possa tirar a nossa coragem de viver a nossa história. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer enfermidade que você tenha no seu corpo aqui, em nome de Jesus, seja curado. E sobre as suas angústias de alma, prisões emocionais, seja liberto em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.